foi coberta com pano algum, tudo se passava na mesma sala, e nenhum movimento das pessoas presentes podia escapar aos outros assistentes. Boston, 20 de setembro de 1875. John Hardy. O conhecido pesquisador norte-americano, realizando, depois, algumas experiências com a Sra. Hardy, conseguiu a moldagem de uma mão perfeita, em tamanho natural, produzida numa caixa fechada. Em seu relatório, depois de descrever o ocorrido, acentua: a experiência de modelagem, associada com a chamada fotografia espírita, dá provas objetivas da ação de uma força inteligente exterior a qualquer organismo visível e oferece uma boa base à investigação científica. A pergunta, como teria sido produzida essa moldagem dentro da caixa, leva a considerações que devem ser de máxima importância para a filosofia do futuro, do mesmo modo que sob problemas de psicologia e de fisiologia abre novos horizontes às forças latentes e ao alto destino do homem. Registros que se seguiram passaram a dar conta de múltiplas ocorrências desse tipo, na Europa e nos Estados Unidos, inclusive com médiuns famosos, como Eusapia Palladino, Eglinton, os irmãos Davenport, etc. Gustave Geley, acompanhado de outros respeitáveis pesquisadores, por exemplo, realizou experiências memoráveis como o médium polonês Franek Kluski, entre outros. Descrevendo uma das 11 reuniões realizadas com Kluski, presentes, também, Charles Richet, que segurava a mão do médium, e outros investigadores, informa Geley, que se resolveu fazer um teste especial para verificação da autenticidade do fenômeno. Sem que o médium tivesse conhecimento, colocou-se, na vasilha de cera, mantida em ponto de fusão por meio de água fervente, a substância colesterina, que evidenciaria a eventual existência de fraude. Relata Geley. A luz muito fraca não permitia que se assistisse ao fenômeno. Éramos advertidos do momento de mergulhar a mão, peto ruído no líquido. A operação exigira 2 ou 3 imersões. A mão que estava agindo era mergulhada no vaso, retirada coberta de parafina quente, tocava as mãos dos controladores da experiência e então era mergulhada novamente na cera. Depois da operação, a luva de parafina, ainda quente mas solidificada, era colocada de novo junto à mão de um dos controladores. Informa cedo ele que, nessa reunião, foram obtidos 9 moldes, 7 de mãos, 1 de pé, e outro de um queixo com lábios. Examinada a cera de que eram feitos, comenta o autor, constatou-se a reação característica da colesterina. É preciso dizer que as moldagens mostram as dobras da pele, as unhas e as veias, as quais, de modo algum, se parecem com as do médium. Escultores e reputados modeladores declararam que não conhecem nenhum método de produção de moldagens semelhantes às obtidas nas sessões com Kluski. As modelagens, às vezes, mostram-se surpreendentes, como é o caso, dentre outros, de um fato mencionado por Aksakoff, ocorrido com o médium William Eglinton, que, em desdobramento, ensejou a produção do molde de seu pé direito, enquanto todo o seu corpo físico permanecia inteiramente visível aos atentos observadores. Observou, a respeito, o eminente pesquisador russo. É um caso surpreendente de desdobramento do corpo do médium, verificado não só pelos olhos, mas estabelecido de maneira absoluta pela reprodução plástica do membro desdobrado. O exemplo não é único, mas se torna particularmente notável por causa das condições nas quais se produziu, principalmente, porque a comissão de organização as sessões, que era constituída por pessoas de elevada instrução, já se tinha dedicado a uma série de experiências feitas com todo cuidado. Esse processo, para os espíritos, aparentemente não apresenta maior dificuldade, desde que presente um médium de ectoplasmia. André Luiz, por meio de Francisco Cândido Xavier, mostra-o claramente. Nesse aposento, sob pequeno fogão elétrico,
grande balde de parafina fervente requisitava-nos a atenção. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta Duquette que manava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a, logo após, na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião primoroso molde como lembrança. Nesses trabalhos, às vezes, peculiarmente, não há a produção direta de molde de parafina ou outro material, mas a impressão de mãos, pés, dedos e, até, rostos, em argila ou outro material, inclusive, farinha devidamente acondicionada em um recipiente. Tais impressões servem depois, eventualmente, a comutil produção de peças de gesso, se aplicada a devida técnica. Diversos médiuns conhecidos prestam-se à produção de impressões, algumas extraordinariamente nítidas. Com Eusapia Paladino, por exemplo, os espíritos deixavam suas impressões sobre argila. No Brasil, Mirabelli protagonizou vários casos. Entre eles, merece citação interessante episódio, em que o espírito deixa impressões perfeitas em farinha, assim descritas por R. Miculachi. Numa sessão chefiada pelo Dr. Luiz A. L. Pinto de Queiroz, lente da Escola de Farmácia de Estado, deu-se o seguinte: no decurso da sessão, o médium manifestou que um espírito desejava dar aos presentes prova de ali estar, deixando o molde de sua mão. Foi trazido um prato de porcelana, contendo uma camada de farinha de trigo, de alguns centímetros de espessura, que não tinha impressão alguma. Após bem examinado, o prato foi colocado sobre uma estante, dentro de um círculo de observadores, a pedido do médium, e este, em seguida, concentrou-se, permanecendo longo tempo em completa abstração, e depois, como que volvendo-se, exclamou, apóstrofo: Deus permitiu que fosse atendida a minha súplica. O doutor Queiroz, então, retirou o prato da estante, sob as vistas de todos e apresentou-o aos assistentes, que constataram a existência, bem visível, sobre a camada de farinha, de uma impressão manual, fina, de traços delicados, parecendo ser de pessoa do sexo feminino. Ninguém havia tido contato com o prato, pois todos se haviam mantido afastados. O médium informou tratar-se da impressão da mão de Regina Loureiro e de Araújo Góes, a falecida esposa do Dr. Eurico Góes. Este, estando presente, apressou-se em examinar mais detidamente o molde e afirmou, sem constrangimento, que havia extrema semelhança com a mão de sua esposa. Posteriormente, Dr. Eurico Góes relatou por escrito: trata-se da moldagem, num prato contendo farinha de trigo, da mão direita de minha falecida mulher, Regina Ilha Góes, cujo contorno e cujas particularidades anatômicas, diante da fotografia que possuo, não reluto em publicar. Finalmente, outro fenômeno que se inclui no capítulo das moldagens é a feitura de flores em parafina. O espírito materializado, muitas vezes em demorada operação, manipulando a parafina que paira sobre a água quente, forma com grande habilidade técnica, flores de diversos tipos. Não se trata de fato raro e que, com os outros tipos de moldagens, mercê dos esforços de abnegados benfeitores espirituais, servem de prova definitiva da existência do mundo espiritual e da constante presença de espíritos desencarnados entre os encarnados. 30. Deformação de objetos. Fenômenos ocorrentes, principalmente, em trabalhos de materialização, caracterizados por alterações físicas em alguns objetos, quase sempre, reversíveis. Exemplo típico é a deformação de discos, que são simplesmente enrolados, permanecendo, entretanto, plenamente visíveis e ordenados os sulcos das gravações. No Brasil, tem sido alvo de estudo diversas ocorrências desse tipo, com médiuns conhecidos. Entre eles, por exemplo, o médium Fábio Machado, que servia a uma equipe espiritual especializada na produção de fenômenos físicos. Em obra dedicada ao tema, R. Raneri,
documenta vários importantes episódios de materialização e outros efeitos. Referindo-se à deformação de discos, descreve um dos eventos que testemunhou, com o referido médium. Aproximou-se, Zé Grosso, de mim e disse que ia fazer uma mágica. Eu lhe respondi que estava esperando a mágica. Ele então me mostrou um disco de vitrola, que iluminou com sua lâmpada e me perguntou: está vendo este disco, Ranieri? Estou, respondi-lhe. Segure no disco e não solte. Vou contar até 3. Quando atingir o 3 você o solte e segure imediatamente. Eu assim fiz. Segurei o disco. Quando contou 3, eu o larguei e segurei instantaneamente. Qual não foi minha surpresa? O disco estava completamente enrolado como se fosse um canudo, em minhas mãos. Admirado, propus-lhe o seguinte: gostei da mágica, Zé Grosso. Será que você não poderia fazer o contrário, isto é, desenrolar o disco outra vez? Ele concordou com a proposta. Eu examinei então o disco detidamente, o que já fizera da primeira vez, li o nome da música e o autor, e aguardei o resultado. Ao contar de novo 3, o mesmo disco, estava perfeito e desenrolado em minhas mãos. Agradeci e pedi ao Zé Grosso repetir a mágica enrolando o disco de novo, pois eu desejava levá-lo enrolado para o grupo André Luiz, o que fiz. E lá se encontra o disco. O processo da deformação também continua desconhecido, em sua essência, embora algumas informações esparsas existam a respeito. Entre elas, acolhida pelo citado autor, do espírito Zé Grosso, missionário que muito atuou em trabalhos de ectoplasmia, após a obtenção de um disco deformado. Perguntei ao Zé Grosso como é que ele realizava o fenômeno e ele me respondeu muito simplesmente: é com um aparelho que temos aqui. Esse aparelho serve para muitas outras coisas sérias e eu aproveitei para realizar a minha mágica. Essas e outras informações correspondem às transmitidas pelo espírito André Luiz, por meio de F.C. Xavier, dando conta de que os espíritos utilizam aparelhos especiais, em suas múltiplas intervenções na dimensão física, aparelhos esses, que, com o tempo, serão reproduzidos materialmente na Terra, tal como ocorreu com os demais já existentes. E a lição resultante, como, aliás, ensinam os mestres espirituais, é que a realidade material reflete a realidade espiritual. Resta, assim, a esperança de que num futuro não muito longínquo, conhecer-se ao inteiro o processo de mais esse fenômeno. 31. Desmaterialização, rematerialização. Processo pelo qual pessoas, vegetais e objetos perdem, transitoriamente, parcial ou totalmente, a visibilidade ou a tangibilidade, ou ambas. Rematerialização é o processo inverso, pelo qual readquirem a visibilidade ou a tangibilidade, ou ambas. A desmaterialização pode ser parcial ou total. Ao que parece, não se trataria de desintegração da matéria, propriamente, que, apenas, passaria a vibrar em outra dimensão, sob a sustentação do perispírito. Vários médiuns famosos serviram a esses tipos de fenômenos. Aksakoff refere-se, entre outras, a uma notável experiência com Mi. Desperance, em casa do Sr. Seiling, engenheiro, na presença de um grupo de pessoas altamente conceituadas, na cidade de Helsingfors, Finlândia, que lhe foi assim descrita por Vera Geut, diretora de uma conhecida instituição educacional. Alguns instantes mais tarde, as mãos da médium tornaram a cair sobre os joelhos. Vi, então, que os tateava, e observei que ela se agitava cada vez mais. Isso me pareceu curioso, inclinei-me para diante, e procurei, com o maior empenho, compreender o que se passava. A médium soltou de novo esse profundo suspiro que fazia supor alguma sensação bem desagradável. Ainda alguns segundos, e ela disse ao meu primeiro vizinho da esquerda, o Sr. Seiling, dê-me a sua mão. O Sr. Seiling levantou-se e estendeu-lhe a mão. A médium disse, então,
toque aqui. O Sr. Selim exclamou, é extraordinário, eu vejo a Sra. Desperance, ouço falar, mas, apalpando a cadeira, acho-a vazia, ela não está aqui, apenas cá encontro o seu vestido. O tateamento parecia produzir uma viva dor na médium. Ela, entretanto, convidou, ainda, várias pessoas a irem apalpar a cadeira. Tomou as mãos do Sr. Topelius nas suas e passou-as sobre a parte superior do seu corpo, até que, subitamente, tocassem o assento da cadeira. Este exprimiu por diversas vezes o seu espanto e assombro, por meio de vivéis exclamações. A médium permitiu que 5 pessoas verificassem o fenômeno, e, de cada uma dessas vezes, parecia sentir uma grande dor. Nessas ocasiões, eu lhe via distintamente, não só a frente do corpo, mas também as costas, que se destacavam na cortina branca. A forma de sua cabeça desenhava-se tão nitidamente que até pude distinguir-lhe o cabelo. Não posso lembrar-me como a parte superior prolongava-se-lhe abaixo do talhe, mas do que estou certa é de que era vista ainda abaixo do talhe. O que me pareceu um fato importante é que eu via, durante todo o tempo, a médium da mesma altura que eu. Alguém do círculo propôs que se terminasse a sessão, visto que já se esgotavam as forças da médium. Mas, esta se opôs e pediu para continuar a sessão, até que suas pernas lhe fossem restituídas. Continuamos, pois, e eu tinha sempre o olhar atento para a parte inferior do corpo da médium, a fim de observar bem a reposição das pernas. Sem que se produzisse o menor movimento nos seus vestidos, ouvi a médium dizer, assim vai bem. Alguns instantes mais tarde, ela disse vivamente, ei-las aqui. Quanto às dobras do seu vestido, eu as vi, por assim dizer, encherem-se e, sem que soubesse como, as pontas dos pés reapareceram cruzadas como haviam sido antes do fenômeno. Entrei depois em conversação com a médium, a qual me disse ser-lhe desconhecido o fenômeno que acabava de dar-se. Parece-me que, até então, ela não tinha podido observar e comprovar, por si própria, as desmaterializações. Ficara, portanto, extremamente surpreendida quando, ao colocar as mãos nos joelhos, notara que a cadeira estava vazia. Querendo que o fato fosse verificado por outros, pedira ao Sr. Selim que tocasse a cadeira. Acrescentou que tinha tido a sensação de que a parte inferior do seu corpo estava sempre no mesmo lugar, mas não podia ser percebida pelas suas mãos. Se a desmaterialização de pessoas não é comum, isso não ocorre em relação aos objetos. De fato, grande parte dos médiuns de ectoplasmia, cujos nomes encontram menção nos anais espíritas, prestaram-se à desmaterialização de plantas e objetos de todo porte, sendo que, na maioria das vezes, encontram-se associados ao fenômeno de transporte. Numerosos são os fatos documentados. Os episódios a seguir destacados servem bem de ilustração. O primeiro, transcrito por Bozano, da obra do teólogo anglicano e astrônomo, reverendo Charles Twell Daly, Man Survival After Death, a sobrevivência do homem depois da morte, é assim narrado. Eram 21h20. Minha mãe achava-se com uma pequena ferida no couro cabeludo. Na sala de jantar, encontrávamos-nos eu, minha esposa e minha progenitora, todos em um grupo apertado, pois a terceira estava sentada numa poltrona, enquanto minha esposa lhe apartava o cabelo com a mão a fim de examinar a ferida e eu, junto a essa, observava. Aconteceu-me, não sei como, levantar os olhos e vi algo de saliente que parecia brotar de um ponto do teto, no ângulo do quarto, perto da janela, a certa distância de minha esposa, que tinha as costas voltadas para aquele ponto, de cerca de 3 jardas e um quarto e de perto de 4 jardas de mim, que me achava defronte dela. E eis que sai um objeto daquela parte do teto, o qual voa através do referido aposento, sempre junto ao teto, bate na parede, em que estava encostado o piano, e cai em cima desse, fazendo ressoar-lhe as cordas, e daí ao chão, onde rolou por certo tempo.
Apressei-me em recolhê-lo e verifiquei, com surpresa, que se tratava de um frasquinho de unguento para a cura da ferida, frasquinho esse que a minha mãe tinha guardado a chave no seu armário. O segundo evento, também referido por Bozano, é assim descrito. No dia 11 de novembro de 1913, minha filha Major e uma empregada se encontravam na sala de jantar, debaixo do lustre central, quando viram sair, lentamente, da parte do teto, uma comprida bengala de 3 pés, que caiu sobre a mesa, sem deixar no teto nenhum sinal de sua passagem. Outro caso, citado por Palhano Jr., foi protagonizado por Mirabelli. Uma tarde, apareceram na academia os senhores Dr. François Norbert, médico conceituado, seu filho, estudante de medicina, e o ilustrado engenheiro Dr. Rocha Lima, que foram convidar o médium Mirabelli para um passeio de automóvel. Saíram todos e mais o Dr. Tadeu, na limousine de luxo, de propriedade do Dr. François. Como a tarde estava fria, fecharam todo o carro, subindo os vidros. Num dado momento, Mirabelli disse sentir qualquer coisa anormal. O ambiente dentro do carro se tornava mais ameno. Nisso, um galho de roseira, coberto de rosas, atravessou o vidro da limousine, foi ao forro e caiu no meio dos passageiros. Em seguida, o Dr. Rocha Lima sentiu ligeiro toque no chapéu e, ao relatar o fato, Mirabelli disse estar vendo sair de uma estante envidraçada, fechada, do escritório do Dr. Tadeu, na Rua José, uma pequena lente, que atravessando o espaço, viria cair na cabeça do Dr. Rocha Lima, como de fato caiu, ou melhor, foi pousar, suavemente, na copa do seu chapéu. Fato ocorrido com o famoso médium Henri Slade, em que o Dr. Eugênio Crowell, autor de Identity of Primitive Christianity e Modern Spiritualism, a identificação do cristianismo primitivo com o moderno espiritualismo, trouxe-lhe um frasco de água para ser fluidificado, é assim descrito pelo pesquisador. Nós estávamos sentados numa sala bem iluminada, os raios de sol caindo sobre o chão, e ninguém mais presente a não ser nós. 2 vezes o médium disse que viu uma mão de espírito agarrando o frasco e eu supus que os espíritos estivessem magnetizando e conservei meus olhos diretamente nele. Nada havia, até que, repentinamente, no mesmo instante, nós ambos vimos um flash de luz aparentemente procedendo do frasco e este desapareceu. Eu me levantei imediatamente e inspecionei cada parte da sala, que desde o início tinha estado fechada, sob a mesa, cadeiras e sofá, mas o frasco não foi encontrado. Então voltando a meu assento em cerca de 15 minutos, enquanto as 2 mãos do médium estavam seguras minhas sobre a mesa, eu senti alguma coisa cair no meu colo, e olhando para baixo observei o frasco rolando de meus joelhos para o chão. Ao pegá-lo ambos notamos que a água tinha adquirido uma cor levemente púrpura. Esses fatos, como tantos outros, mostram 4 momentos importantes. 1. Objeto sólido. 2. Sua desmaterialização. 3. O seu transporte. 4. A rematerialização. Trata-se de fenômeno cuja explicação, em sua inteireza, ainda se nos escapa. Aceitável, todavia, a hipótese de que a desmaterialização do objeto propiciaria as condições para o seu transporte através dos obstáculos. A sua rematerialização complementaria o processo. Entre mentes, o que, às vezes, se observa em certos fenômenos em que se conjugam a materialização, a desmaterialização e a rematerialização, ou, às vezes, só a materialização. É o evidente desgaste físico do médium durante a ocorrência, por requisitarem mais recursos ectoplásmicos do que em outros. E não são poucos os casos de significativa perda de peso por parte do médium meticulosamente verificada ao final da reunião, por respeitáveis pesquisadores. 32. Transporte. Fenômeno de transporte de seres vivos a objetos através de obstáculos físicos.
Reiteradas experiências mostraram que o transporte pode se verificar do exterior para o interior do recinto da reunião e, deste para o exterior, às vezes, até, para locais bem distantes. No primeiro caso, tem-se o fenômeno de aporte, do francês apporte. No segundo, o de deporte, deporte. Trata-se de uma ocorrência de extraordinária significação para a comprovação da realidade espiritual, chegando, mesmo, a chocar as mentes mais céticas. Ressalte-se que a formidável repercussão desses tipos de ocorrências deve-se, principalmente, aos fenômenos de desmaterialização e rematerialização que, geralmente, as acompanham, como já visto. Corpos e objetos, desmaterializados, passam pelas portas e janelas fechadas, materializando-se depois, muitas vezes, sob plena claridade, para a surpresa e espanto dos presentes. Vários médiuns conhecidos serviram a esse tipo de manifestação, entre eles, Elizabeth Esperance, 1855-1919, sob o controle espiritual de uma jovem árabe que se apresentava com o nome de Yolande. Entre as muitas ocorrências, vale destacar um caso ocorrido numa reunião de 4 de agosto de 1880, descrito por um dos assistentes e constante em obra da própria médium. Yolande caminhou até onde o Sr. Reimers se achava sentado. O Sr. Reimers é muito conhecido na Europa como espírita distinto, e convidou-a a aproximar-se do gabinete para testemunhar certos preparativos que ia fazer. Quando, em companhia do Sr. Reimers, chegou ao centro do círculo, fez compreender o seu desejo de ter água e areia, e depois, fazendo seu companheiro ajoelhar-se diante de si, mandou que pusesse areia em uma garrafa, o que foi feito até que atingisse o meio. Em seguida mandou-a entornar a água. O Sr. Reimers, tendo sacudido fortemente a garrafa, passou a Yolanda, que, depois de examiná-la com cuidado, a colocou no chão, cobrindo-a apenas com um pano que retirou dos seus ombros. Daí, entrou no gabinete, donde voltou uma ou duas vezes, no fim de curtos intervalos, para ver o que se passava. Por pancadas produzidas no soalho, fomos convidados a cantar, com o fim de harmonizarmos os nossos pensamentos e destruirmos o excesso de curiosidade que, em maior ou menor grau, todos pudéssemos sentir. Durante o canto, observamos que o pano parecia ir elevando-se acima da garrafa. O fato era visível a 20 testemunhas cuidadosamente atentas. Yolande saiu do gabinete e encarou a garrafa com inquietação. Examinou-a minuciosamente e buscou sustentar o véu, como se ele ameaçasse esmagar algum objeto frágil colocado debaixo. Finalmente, retirou-o de todo, expondo às nossas vistas atônitas uma planta perfeita, que parecia pertencer à família das lauráceas. Levantou a garrafa em que a planta havia brotado. Suas raízes eram visíveis através do vidro e estavam profundamente mergulhadas na areia. A flor tinha uma bela cor vermelho-alaranjada, ou antes, a do salmão. Como nunca observei essas variedades de cores, parece-me difícil descrevê-las por palavras. A inflorescência compunha-se aproximadamente de 150 pequenas corolas com a forma de estrelas, presas a hastes longas. A planta media 22 polegadas de altura e, com o seu grosso caule fibroso, enchia o gargalo da garrafa. Suas folhas eram em número de 29 e mediam, mais ou menos, 2 a 2,5 polegadas de largura, por 7,5 polegadas de máximo comprimento. Cada folha era lustrosa, assemelhando-se, à primeira vista, às do loureiro, como supusemos a princípio. As raízes fibrosas pareciam ter crescido naturalmente na areia. Mais tarde fotografamos a planta na sua garrafa, pois não foi possível retirá-la daí, devido à estreiteza do gargalo, que impedia a passagem da raiz, e também porque a haste enchia completamente o orifício. Soubemos então que a planta era Ixura crocata, originária da Índia. Em outra reunião assistida por 19 pessoas foi solicitado a cada um para indicar o fruto que desejava receber.
Feita a lista, desta constou o seguinte: uma banana, 2 laranjas, um cacho de uvas brancas, um cacho de uvas pretas, um punhado de avelãs, 3 nozes, uma dúzia de ameixas, uma fatia de abacaxi cristalizado, 3 figos, 2 maçãs, uma cebola, um pêssego, algumas amêndoas, 4 uvas grades, 3 tamaras, uma batata, 2 peras grandes, uma romã, 2 ameixas rainha, Cláudia cristalizadas, um punhado de passas de uva de Corinto, um limão e um grande cacho de belas passas. O pedido foi atendido e tudo foi transportado na ordem e na medida em que fora solicitado. Elizabeth Esperance, Elizabeth Hope, foi um dos nomes mais importantes da história das pesquisas mediúnicas, contribuindo com importantes informações para a compreensão do processo de transporte, de materialização e outros fenômenos de ectoplasmia. Foi, por exemplo, uma das primeiras a revelar a importância da interação entre o médium e os assistentes nos trabalhos de efeitos físicos, confessando a Tsakoff, entre outras coisas, que nos trabalhos de materialização tinha náuseas seguidas de vômitos e que ocorria por absorver alguns elementos dos assistentes. Tal conclusão foi confirmada quando, após experiência realizada em Cristiânia, 1893, ficou surpreendida por não se sentir mal, sabendo, então, que havia sido proibido aos assistentes o uso do álcool e do fumo. A respeito, aliás, dos prejuízos que o fumo e o álcool causam aos trabalhos mediúnicos, Henrique Magalhães narra interessante episódio que testemunhou na cidade de Caratinga, Minas Gerais, em reunião com o médium Antônio Salles, envolvendo um dirigente que era viciado em charuto e cigarro e que, mesmo advertido, nenhuma providência tomava. O guia espiritual Dr. Giuseppe Kleber denunciou o caso e afirmou que os trabalhos da noite iriam ser prejudicados, porquanto parte do ectoplasma, que deveria ser usado na cura dos enfermos, seria transferido para envolver o culpado, a fim de minimizar o efeito nocivo da sua presença. Entretanto, não lhe enunciou o nome. No final da reunião, o médium Antônio de Sales, que produzia as materializações, queixou-se da sua saliva que tinha o gosto esquisito do tabaco. E levou bastante tempo a cuspir a saliva empestada. A criatura culpada mediu seu erro, denunciou a si própria e pediu para produzir a prece final, o que lhe foi concedido. Durante a prece, pediu perdão a Deus pelo mal que tinha causado e solicitou o auxílio dos guias daquela instituição para ajudá-lo a vencer o hábito maldito que o estava dominando. Bozano cita, entre outros, uma caso interessante de transporte ocorrido com o médium islandês Indrid Indridason e anotado pelo professor da Universidade da Islândia, Harald Nilsson, Experiências em Espiritualismo Experimental. Algumas vezes obtivemos este outro fenômeno, a penetração da matéria através da matéria. Citamos um exemplo. Certa noite, em que o poder do médium era extraordinário, o espírito guia informou que se sentia capaz de tentar a seguinte prova: apanhar um objeto qualquer em uma casa da cidade e transportá-lo para a mesa das sessões, através das paredes. Esperamos que o médium caísse em transe e só então entramos em acordo sobre a casa a propor para a experiência do transporte. Logo informamos ao espírito guia que ele poderia escolher entre a casa do bispo e de um conhecido médico. O espírito comunicante escolheu a casa do médico, observando o que o fazia para eliminar possíveis objeções, pois que o médium já fora algumas vezes à casa do bispo. Isto resolvido, ouvi fortíssimas pancadas como jamais tive ocasião de ouvir, nem antes, nem depois. Continuaram por algum tempo. Depois sucedeu uma pausa e o espírito guia anunciou que transportara, da casa do médico, um objeto através do teto. Isto dito, as pancadas fortíssimas voltaram a ribombar e logo depois foi colocado, sobre a mesa, o objeto então transportado, que verificamos consistir em um grande frasco de vidro no qual havia pássaros conservados no álcool.
Telefonou-se imediatamente para a casa do doutor, a fim de assegurar-nos se o objeto transportado lhe pertencia, mas se obteve resposta negativa. O médium, que no intervalo, despertara, adormeceu novamente e o espírito guia tornou a declarar que dissera a verdade, pois ele mesmo retirara o frasco de armário pintado de amarelo, em um quarto da casa do médico, onde, naquele momento, um senhor idoso estava conversando com outras duas pessoas. Tais informações foram comunicadas ao médico, que então foi informar-se, verificando que tudo o que dissera o espírito comunicante era perfeitamente exato. O sogro do médico se achava então sentado em palestra com outros dois senhores no quarto em que se encontrava o armário descrito pelo espírito. O frasco com os pássaros conservados no álcool pertencia ao sobrinho do médico e desaparecera efetivamente do armário. Em suma, um fenômeno de penetração da matéria através da matéria se dera positivamente. Outro episódio bem significativo, anotado pelo autor, contou com a participação da célebre médium Eusapia Palladino. É assim descrito por Felícia Avelino, do Círculo Científico Minerva. A médium era por mim controlada à direita e, por minha irmã, à esquerda. Para o fim da sessão, quando já obtivéramos quanto desejávamos em questão de fantasmas materializados, eis que tomba do alto, com barulhento choque, no meio da mesa, algo de volumoso e pesado. Estendo o braço e apalpo a parte superior da mesa para certificar-me do que acontecerá e apareceu-me debaixo da mão um objeto que não demoro a identificar como um pão de 4 pontês, chamado massa de soda. Desejoso de ver e analisar melhor este curioso transporte, peço a Johnny permissão para acender a luz, o que me é concedido, mas, com surpresa geral, apenas acesa a luz, verificamos que nada mais existe ali. Examinamos o interior dos móveis e, finalmente, as duas senhoras presentes inspecionam a médium. Tudo é inútil e o pão não é encontrado. Só me resta recorrer a John, a quem perguntei se porventura não o teria ocultado e ele, com um grande golpe desferido na mesa, respondeu afirmativamente. Rogo então vivamente a John que mo restitua, pois desejo mostrá-lo a meus amigos e parentes. Eis a resposta atiptológica de John: pertence à padaria que fica perto daqui. Se quer ficar com ele, dá-me 2 soldos. Tirei logo do bolso os 2 soldos, convidando John a recebê-los e ele ordenou tiptologicamente: apague a luz. Assim fiz e, ao mesmo tempo, tornamos a formar a cadeia. Eu controlava Eusapia com a esquerda e, apertando entre os dedos da mão direita, a moeda de 2 soldos, levantei o braço ao alto. E eis que o imã desceu do alto e escamoteou-me, de entre os dedos, a moeda. Decorreram talvez 20 segundos e eis que se faz ouvir outro golpe ruidoso sobre a mesa, idêntico ao ouvido anteriormente. Acesa a luz, apareceu diante de nós o grande pão de massa de soda, desaparecido um pouco antes. Quanto à moeda de 2 soldos, essa desapareceu completamente e não a encontramos em parte alguma. Com o médium islandês Inger Nielsen, em memorável reunião de efeitos ectoplásmicos, apresentou-se uma jovem, Sidse Alstroff, estando sua mãe presente. Seu registro é emocionante. Sidse perguntou à genitora se ainda guardava os seus brincos. A mãe respondeu que tinham sido postos no caixão com ela. Você sabe, mamãe, que eu não estou ali. Gostaria que a senhora ficasse com os brincos. Vou tentar trazê-los. Quando a sessão chegava ao fim, estando o médium ainda em profundo transe, a voz de Sidse se fez de novo ouvir. Então a mãe sentiu que qualquer coisa lhe caía nas mãos. Quando as luzes foram acesas, ela reconheceu os objetos. Além dos brincos, o espírito trouxera umas bonitas peças de espuma do mar encastoadas em ouro, e, também, um pequeno broche de prata. A senhora Alstroff contou aos assistentes que ela mesma colocara aquelas peças no ataúde, antes que fosse descido ao túmulo. Carmine Mirabelli foi um dos médiuns que mais serviam à produção de fenômenos de transporte.
São muitos os casos arrolados. Entre outros, o que se segue, extraído da ata da reunião realizada em abril de 1933, no Instituto Psíquico Brasileiro de São Paulo. Muitos outros fenômenos foram acontecendo. Surgiu, logo, um delicioso perfume, como se fosse uma celestial essência. Perguntou-se ao médium qual era a origem de tão suave aroma e ele disse provir 10 flores do jardim que circundava o edifício e anunciou que, embora as portas e janelas estivessem fechadas, elas iriam ser transportadas para dentro da sala. Do alto do salão, foram aparecendo, em grande quantidade, os mais lindos cravos e as mais belas e variadas rosas e camélias, cujas pétalas atestavam a frescura das flores recém-retiradas de suas hastes. As flores eram apenas as mensagens da notícia da chegada de uma estátua, imagem de Santa Teresinha, a qual se encontrava fora, noutra construção existente perto do edifício do Instituto. A imagem chegou, suavemente, pelo ar e foi pousar, de mansinho, no salão. Logo em seguida, foi transportada para o seu lugar de origem. O peso da estátua era de 8 quilos. Mirabelli, como Mi. Desperance, protagonizou casos de desmaterialização e transporte, realmente impressionantes. Entre eles, um episódio, envolvendo, também, o fenômeno de levitação, publicado no jornal Vanguarda, de Niterói, e transcrito da ata de uma reunião realizada em abril de 1933, com a presença de pelo menos 26 pessoas cultas e da elite intelectual, entre elas o cientista alemão Dr. Bruno Ekman. Logo depois, de outra ocorrência, deu-se um segundo fenômeno. Grande foco luminoso dirigiu-se à cabeça do médium, sem que se pudesse materialmente saber-lhe a origem, e, de súbito, Mirabelli sumiu, desapareceu completamente da vista de todos. Imediatamente, foi ouvido um grande barulho no aposento ao lado, que servia de secretaria do Instituto Psíquico Brasileiro. Todos se dirigiram para lá e encontraram o médium suspenso no ar, a 3 metros do solo, levitando, sem qualquer ponto de apoio, vindo, então, suavemente, pelo ar, pairando, até pousar sobre uma mesa existente na mesma sala. Após a estupefação geral, todos os assistentes voltaram aos lugares, no salão. Fenômenos únicos aconteciam com Mirabelli. Em 1930, o conhecido periódico inglês, Psychic Research, com base em documentos incontestáveis, noticiava o transporte do médium da estação ferroviária da Luz, para a cidade de São Vicente, a uma distância aproximada de 90 quilômetros. O médium estava na Estação da Luz, em companhia de certo número de pessoas e pretendia viajar para Santos. Um pouco antes de o trem sair, ele repentinamente desapareceu para assombro de todos, sendo cientificada sua presença em São Vicente, mais tarde, por telefone, ficando provado que ele foi encontrado na cidade, exatamente 2 minutos após seu desaparecimento. Um bom número de casos semelhantes encontram-se documentados nos registros históricos da mediunidade. Por exemplo, o periódico alemão Psychische Studien, Janfer, 1906, publicando uma das experiências como o médium norte-americano, C.V. Miller, relata. BTC, o controle principal do Sr. Miller, chamou R. Shell para dentro da cabine, com o objetivo dele assegurar-se da presença do médium dormindo. Ele examinou tudo novamente e considerou impossível que o médium pudesse deixar a cabine de modo normal. Na frente da cortina estavam sentadas 27 pessoas que formavam círculo aquela noite, e as janelas davam vista para uma rua muito movimentada. O tempo, ainda mais, estava úmido e ventando, e teria sido impossível, ele diz, abrir a janela sem causar uma corrente de ar a ser sentida por todos. Depois de aproximadamente 4 minutos, Betsy pediu a ele ir com mais 3 pessoas ao primeiro andar e a governanta do Sr. Miller deu-lhes a chave.
Eles encontraram o médium respirando pesadamente sobre uma cadeira, trouxeram-no de volta à sala de sessão, onde ele acordou, de nada se recordando. Interessante é notar que tais eventos são registrados, às vezes, sem menção aos nomes dos médiuns participantes, se bem que, como se sabe, os recursos ectoplásmicos para a produção dos fenômenos podem, em caráter complementar ou não, ser trazidos do exterior do recinto dos trabalhos. É com acento circunflexo o caso, entre outros, do episódio que se encontra registrado no Annals of Psychic Science, Vol. X, ocorrido em São José, Costa Rica, com os filhos do Sr. Buenaventura e Corrales, 3 meninas e um jovem que, separados ou juntos, desapareciam da sala de reunião, eram vistos no jardim, retornando, depois, ao recinto dos trabalhos. O respeitável repertório inglês, com base no relato do Dr. Albert Brenes, professor acadêmico, que testemunhou os fatos, informa. Passaram-se alguns minutos em absoluto silêncio. Repentinamente ouvimos batidas vindas do pavilhão. Nós aumentamos o gás e percebemos que as crianças não estavam mais ali. As portas foram examinadas e concluiu-se estar completamente fechadas. 2 pessoas foram designadas para procurar as crianças. Quando a porta da sala foi aberta, elas foram encontradas em pé, em fila, contando e rindo do que tinha acontecido. Elas disseram que foram trazidas ali, uma a uma, primeiro a pequena Flora, então Berta e finalmente Miguel, de 7, 12 e 10 anos, respectivamente. Nós, então, perguntamos como elas tinham sido carregadas e elas responderam que tinham sentido uma pressão sob os braços, foram levantadas no ar e colocadas onde foram encontradas, mas não sabiam contar mais nada. Os 2 investigadores pediram então aos espíritos para repetir a translação, mas na direção inversa. Eles recomendaram que as crianças permanecessem em silêncio onde elas estavam e fechando a porta, retornaram à sala de sessão para relatar o que havia acontecido. Nós reassumimos a sessão após tomar as precauções necessárias e fechar as portas. Então Ruiz veio e após recomendar a todos elevarmos nossos espíritos, disse em voz clara e enérgica, deixe as crianças virem. Imediatamente uma delas falou, nós estamos aqui. A luz foi aumentada e as 3 crianças apareceram em linha, na mesma ordem em que elas tinham sido encontradas antes. Nesta ocasião, todas as 3 tinham sido transportadas ao mesmo tempo. Como ocorre com outros fenômenos, o transporte, como tal, pressupondo a desmaterialização e a consequente rematerialização dos corpos e objetos transportados, não é, ainda, conhecido em sua intimidade. Todavia, alguns apontamentos a respeito, já presentes na literatura espírita, possibilitam algum entendimento acerca do mecanismo de tal processo. Assim, por exemplo, escreve André Luiz, por intermédio de F. C. Xavier. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer, daí a instantes, algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados, no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu, é o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós, e se fosse o médium objeto do transporte, traspassaria a barreira nas mesmas circunstâncias. Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem.
E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tampume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade no lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças qual acontece em nossa própria esfera de ação. Gabriel Delany formula interessante hipótese sobre a dinâmica do fenômeno. Todos os corpos são porosos, não se tocando, suas moléculas podem dar passagem a um corpo estranho. Os acadêmicos de Florença tinham demonstrado este ponto, fazendo violenta pressão sobre a água encerrada em uma esfera de ouro. Ao fim de pouco tempo via-se o líquido transudar por pequenas gotas, na superfície da esfera. Verificamos, por esses diferentes exemplos, que a matéria pode atravessar a matéria. Nos casos que acabamos de citar, é preciso empregar a pressão ou o calor para dilatar as substâncias que se quer fazer atravessar por outras. Isto é necessário, porque as moléculas do corpo que atravessa, não adquirindo grau suficiente de dilatação, ficam cerradas umas contra as outras. Mas, se supusermos um estado da matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas e eminentemente tênues, poderá ela atravessar todas as substâncias, sem necessidade de manipulação. Importante, certamente, a contribuição de Delany e de outros respeitáveis pesquisadores, semeando condições para um futuro entendimento desses fenômenos, tão extraordinários, quão autênticos. Todavia, as informações de André Luiz mostram-se razoavelmente elucidativas. De fato, bem plausível a hipótese de que a desmaterialização do objeto, que não significa a sua desintegração, propriamente, propiciaria as condições para o seu transporte através dos obstáculos. A rematerialização restabeleceria o seu estado primitivo. 33. Endoporte, exoporte. Endoporte é o transporte de objetos, resíduos orgânicos ou inorgânicos e certos seres vivos ou com aparência de vivos, para o interior do corpo humano. Exoporte, no inverso, é a retirada e o transporte desses elementos, do interior do corpo para o exterior. Como nos casos de transporte comum, supõe, quase sempre, a desmaterialização e consequente rematerialização do que é transportado. Trata-se, na verdade, de manifestações tão insólitas que chegam a surpreender até os mais experientes pesquisadores. Valiosos os depoimentos de José Herculano Pires a respeito. Entre os fatos observados, pessoalmente, o famoso autor cita o caso de uma jovem, alvo de uma pertinaz obsessão. Uma jovem funcionária de determinada empresa sofre há 14 anos da ocorrência desse fenômeno com pregos, arames e outros objetos que aparecem introduzidos em seu corpo, particularmente nas mãos. Esses objetos são expelidos, mas não raro encravam e necessitam de socorro cirúrgico. Cui automóveis e realiza outros serviços. Espelha às vezes pela boca, acompanhado de sangue, pedaços de arame e pregos. Como sempre, só procurou os recursos do espiritismo depois de haver tentado a solução do problema em outros campos. Tem as mãos deformadas por intervenções cirúrgicas de extração forçada de pregos e arames em posição difícil. Esse caso revelou-nos a necessidade de se encarar, sem preconceitos e sem precipitações, a solução do problema do endoporte. É bastante angustiosa a situação das vítimas, que além de suas dores físicas têm de enfrentar as suspeições de seu ambiente familiar, de seu local de trabalho e dos círculos de amizade. É fácil imaginar-se o que sofrem, as dificuldades que enfrentam. A jovem R desligou-se da família e mora em casa de uma de suas amigas que se apiedou de sua situação. Suas condições psicológicas são naturalmente traumáticas, o que aumenta as dificuldades de seu relacionamento com outras pessoas. Casos como esse têm comovido com frequência maior do que se imagina.
Muitas vezes são providenciadas chapas radiográficas em que se constata a presença de agulhas, pregos, pedaços de ferro, etc., elementos que com o tratamento espiritual tendem a desaparecer definitivamente, de acordo com o merecimento da paciente, geralmente médium de efeitos físicos. Registros existem de psicocirurgias associadas aos fenômenos de endoporte e exoporte, realmente surpreendentes. Tais eventos ocorreram, e ocorrem, com diversos médiuns, entre eles, Bernardo Rubio, de Garça, São Paulo, cujo trabalho foi assim descrito por H. Pires. Fazia uma prece, pedindo assistência aos espíritos. Estendia as mãos sobre o doente sem tocá-lo. Este sentia que mexiam por dentro em seus órgãos doentes, ocorriam-lhe ânsias de vômito, mas quem vomitava era médium. Vômito geralmente espesso, com grande quantidade de pus e sangue e pedaços de matérias orgânicas. O doente se sentia fraco, abatido como se tivesse passado por uma intervenção cirúrgica. As dores internas confirmavam essa impressão. Durante uns poucos dias as dores continuavam, mas logo começavam a diminuir e desapareciam. A recuperação era rápida e total. Nesse tipo de processo, como visto, há o endoporte dos resíduos cirúrgicos para o estômago do médium, sendo depois expulsos por meio dos vômitos. Tais fenômenos, protagonizados, inclusive, por José Arigó, por mais que possam apresentar-se chocantes, são absolutamente reais, sendo em grande parte testemunhados por pessoas de alta idoneidade, além de devidamente documentados. A dinâmica inteira do processo ainda não é bem conhecida, mostrando, todavia, as extraordinárias possibilidades dos espíritos na manipulação do ectoplasma. 34. Levitação, elevação e deslocamento de pessoas e objetos sem apoio visível. O fenômeno da levitação foi conhecido em toda a história da humanidade, inclusive, pela Igreja, com vários membros canonizados, José de Cupertino, Teresa d'Ávila, etc., justamente, porque protagonizavam esse tipo de manifestação. Embora, hoje, mais raro, os séculos XIX e XX foram pródigos em registros desse tipo de ocorrências, sendo, em boa parte, pesquisadas por eminentes cientistas e pensadores, cujos trabalhos constituem, seguramente, capítulo dos mais fascinantes da história do espiritismo. Inúmeros são os casos, não só de levitação de pessoas, na maioria deles, os próprios médiuns, como de objetos. Normalmente, o médium que serve à levitação de pessoas, também se presta à levitação de objetos. Afinal, a dinâmica que rege esses processos, em geral, é a mesma para ambos os casos. A levitação de objetos ocorre independentemente de seu tamanho. Tanto pode ser uma toalha, um livro, uma flor, como uma cadeira, uma mesa ou, até, um piano. E são inúmeros os casos registrados. Como ocorre com os objetos, uma pessoa, geralmente, o próprio médium, pode levitar, com a maior naturalidade, presentes as necessárias condições, levitação individual. E, às vezes, segundo os registros históricos, duas ou mais pessoas de mãos dadas, ou não, podem levitar conjuntamente, levitação múltipla e simultânea. Outras vezes, objetos e pessoas levitam simultaneamente, levitação de objetos e pessoas. É com acento circunflexo o caso, por exemplo, aliás, bem comum, de um médium levitar juntamente com a cadeira em que está sentado. Inúmeros têm sido os casos relatados de levitação de objetos. A conhecida pesquisadora, Florence Marriott, Therese Nudeat, testemunha um fato que ocorreu numa reunião com a médium Florence Cook. Uma mesa de jantar, ao redor da qual estavam sentadas 30 pessoas, ergue-se totalmente no ar com tudo sobre ela, nivelando-o com seus joelhos, enquanto lanças e copos balançavam sem cair. Em outra reunião com essa médium, um piano foi erguido e transportado sobre a cabeça dos assistentes,
Com o homem, enquanto tocava piano, sua cadeira e o piano erguiam-se algumas polegadas, baixando depois. Numa reunião do professor Zorner com o famoso médium Henry Slade, uma pequena mesa flutuou no ar.